Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento esteja com todos os irmãos em Cristo, com os amigos, com você que vai ter acesso a esse conteúdo. Tudo seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu vou estar fazendo aqui alguns, eu não sei se eu vou fazer durante esse vídeo, um só, contando uma sequência de sonhos que Deus tem me dado. Ou se eu vou fazer separadamente, vou ver o que Deus vai fazer. Aqui em São Luís do Maranhão, Deus tem me mostrado que eu acredito, naquilo que muitas mulheres de oração, eu aprendi ouvindo as mulheres de oração, que quando Deus revela algo, Ele quer trazer o livramento. Só que tem coisas que Deus pode, Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer, Ele pode desfazer, Ele pode impedir, mas a vontade, o querer é dEle. Glória a Deus. O Senhor tem me mostrado muitas coisas acerca deste lugar, como temperatura mudando neste lugar, ondas gigantes que eu via, onda capaz de inundar a cidade inteira. Amém? Nós sabemos que a cidade de São Luís é uma ilha, cercada pelo litoral, e qualquer fenômeno aqui, qualquer fenômeno que acontecer aqui, é praticamente impossível, ficar algo aqui de pé, porque aqui é muito pequena, a nossa ilha de São Luís. Mas eu não sei por que Deus, Ele tem sempre mostrado coisas como, eu vou tentar resumir o máximo: chão rachando, engolindo carros, o chão se quebrando, saindo, fluindo água, enchente. Eu coloquei acho que tem uns 4 meses, eu postei aqui nesse canal um vídeo de sobre um sonho que eu tive, que eu via uma enchente. Eu já vi várias vezes. Depois desse vídeo, deste sonho, eu já tive outros sonhos onde eu vejo enchente. Só que, irmãos, aquilo que eu falei no início, Deus, Ele quer dar livramento para nós. Ele quer dar livramento para a terra. Ele está despertando o povo, Ele está despertando a terra. Só que muitos não estão atentos, com seus ouvidos afinados para a voz do Espírito Santo de Deus. Então, o que acontece? O Senhor tem me acordado na madrugada. Muitas vezes eu falo: Deus, eu tenho minhas limitações, e Deus não está querendo saber das minhas limitações. É isso que eu tenho entendido. Deus, Ele quer que nós clamemos por misericórdia. Por muitos dias eu perguntava ao Senhor: Senhor, Tu me acorda tanto na madrugada e eu não entendo, não sei o que é que Tu queres fazer. Mas às vezes a gente fica igual Balaão, E eu tenho pedido: Senhor, me dá a visão do que Tu queres, direcionamento sobre aquilo que Tu queres que eu ore, sobre aquilo que eu oro. Então, Deus, Ele está querendo clamor do povo, para que Ele venha dar livramento. Eu já vi aqui, em sonho, onda gigante, tempestades, onda gigante, irmão, os homens desmaiando de tanto terror, diante daquilo que via. Eu vi na orla da praia. Eu vou fazer um resumo de alguns sonhos relacionados a esses fenômenos, a essa catástrofe que Deus tem mostrado, essas enchentes. E em um dos sonhos que eu tive, eu estava na orla da praia, na região aqui, nobre, digamos assim. E eu via tornados não, tromba d'água, muitas trombas d'água, tomando assim o mar, sabe? Muitos se formando e se tornando grandes, e dentro daquelas trombas d'água, eu via os demônios dentro, girando dentro, eles formando aqueles
aquelas trombas d'água. E aí eu contemplava tudo, só que Deus ele me dava uma estrutura muito grande, muito forte, que não tem explicação. Eu entrava naqueles prédios, nas casas, né, à beira da praia, eu estava em prédios, eu entrava de apartamento em apartamento e eu colocava a mão sobre a cabeça das pessoas, mulheres desmaiando, homens desmaiando. Eu vi as pessoas, algumas enlouquecendo com o que estavam vendo. Glória a Deus. E teve um momento que eu estava já ali andando pela areia da praia e eu vi as pessoas correndo como loucas, homens e mulheres, pessoas de todas as idades, correndo como loucos. Eu tinha a capacidade de ver os demônios fazendo as pessoas enlouquecerem, correndo. Eu via demônios parecidos com Saci Pererê, eu via demônios de todas as formas. E fazia muito tempo que eu não tinha esse tipo de sonho assim, né? Com demônios, vendo eles a olho nu, assim, de tão como se fosse tão perto, assim, tão real. E aí eu via muitos desmaiando e todas as pessoas que eu colocava a mão, empunhava as mãos, não sei se é a palavra certa, elas voltavam. E eu pedia para elas terem calma. Irmãos, eu via a temperatura da terra baixando, o clima mudando, ficando muito gelado, as paredes correndo aqueles, suando. Eu vi muitas coisas, nuvens caindo, eu via as nuvens caindo, eu via as nuvens quando ela caía e quando tocava assim no contato com a minha pele, virava bloco de gelo, tipo aqueles flocos de gelo. Tenho visto muitas coisas. E aí eu comecei a ver muito aqui enchente, eu não entendia. Eu estou, na verdade, querendo entender como será essa origem. Se os irmãos buscarem no outro vídeo que eu fiz, eu contei um sonho que eu tive. E aí Deus tem mostrado onda gigante, as ondas, irmão, eu contemplava quando essa onda gigante vinha. Eu via assim a grandiosidade. Só que Deus dava para mim o preparo, mas eu via os homens muito desmaiando mesmo. Depois, né, eu tive esse outro sonho que eu já contei, eu não vou repetir ele aqui. E aí eu tive vários sonhos onde eu vejo a terra rachando, a terra engolindo os carros, a terra rachando e fluindo água de dentro da terra. Eu vi a grande enchente e eu escapando, algumas pessoas eu via pessoas conhecidas, né, pegando objetos como fazendo de canoa, como carcaça de coisas, né, e tentando escapar, boiando. E o que mais me deixou, né, assim, atemorizada foi o último que eu tive agora, esses dias. Eu fiz um vídeo, eu tô fazendo assim, juntando vários sonhos que eu tive, mas eu tinha feito um vídeo, só que minha internet não conseguiu encaminhar pelo YouTube, pesou muito no telefone e eu tive que excluir. Mas eu vou tentar aqui passar bem claramente para os irmãos. O último sonho que eu tive esses dias agora, eu vi e eu pedindo para Deus, Senhor, tu me acorda madrugada e eu não sei o que tu queres falar comigo. Fala comigo, me mostra o que é. E dentre muitas coisas que o Senhor nos desperta para estar intercedendo pelas nossas vidas, para Deus, para nós estarmos buscando a face dele, mas eu sentia que Deus queria falar algo e eu pedi ao Senhor para ele me dar a visão do que ele estava querendo, né? E o Senhor falar comigo assim: as orações, eu quero orações de clamor. Quando eu estou orando, eu peço ao Senhor que ele venha despertar a igreja, os irmãos, não só aqui nessa cidade, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Eu vi quando eu estava novamente na orla ali da praia, na região nobre, Deus mostrou a região aqui nobre. Eu estava na parte da areia, de repente, e eu estava com uma pessoa do meu lado, né,
crente também, e ela contemplava, ela me mostrava como fosse um bando de pássaros voando. Era já tardezinha, assim, tipo 6 horinhas da tarde. Aí eu olhei, só que eu olhei com os olhos espirituais. E eu disse, não são pássaros, são anjos. Só que na hora, eu imaginava, eu não sabia que anjos eram. De repente, aqueles seres, aqueles anjos, eles ficaram, e já estava assim, já escuro, a lua estava gigante, como um cor de eclipse. E eles parearam todos de pé no ar, uma altura muito grande, e eu fiquei, de repente eu não estava mais com a minha amiga do lado, eu estava de frente para eles. E eles ficaram contra a luz da lua, e eu conseguia ver dentro, a forma deles era como se da cintura para baixo, eles tinham uma forma que não era humana. Como eu via até a altura da cintura até antes do joelho, e não tinha divisão assim de pernas, era como se fosse uma coisa só. Então não vi o que era metade, a forma de baixo da cintura. Eu sei que não era humana da cintura para baixo. Da cintura para cima era humana, forma humana, e eles não tinham braço, eram asas, né? As asas brancas, certo? Quando eu fiquei de frente a eles, né, que ficava como fosse um líder deles, ele tinha no olhar muito ódio, muita fúria, como se quisesse destruir. Então eu entendi que são anjos de destruição, que Deus, não sei se ele liberou, ou por isso, irmãos, que quando a gente tem um sonho, Deus manda eu contar o sonho. Porque, às vezes, alguém pode ter um discernimento, né, maior, melhor do que eu. Mas eu peço ao Senhor discernimento. Eu entendi que são anjos de destruição por causa do peso que eles tinham no rosto. Eles não pareciam coisa boa, não era coisa boa. E a forma deles era uma forma muito estranha. Da cintura para cima era forma humana e corpo nu. Eu vi aqui a região aqui do peito, né? Dava para ver como se fosse meio transparente. Eu via que era negro dentro, essa região assim, negro. E o rosto deles eram uns rostos assim de meio de morcego. Era humana, mas tinha uma forma assim de morcego. Era uma coisa muito feia. Eles abriram as asas e ficaram todos, eu fiquei de frente para eles. Eles estavam com um ódio muito grande de mim. Quando eu olhei para baixo, eu vi, irmãos, como eu não vi uma onda, mas é como se tivesse um mar, feito um movimento de recuo, mas eu via somente quando vinha assim, ó. Eu estava numa altura muito grande. Eu não vi assim rapidamente, estava lentamente, como se penso que o mar é imenso, né? Da altura que eu estava, eu via como se fizesse um movimento lentamente, como tivesse recuado, e o momento que volta, arrastando tudo à frente, tomando aquela parte seca toda e fosse tomar conta daquela região toda seca. E nessa hora eu senti muito temor, porque eu vi que era isso que eles queriam fazer, estavam fazendo, né, na verdade, no sonho. Então, que Deus me deu discernimento, que Deus, Ele quer que nós clamemos por misericórdia, para que Ele venha livrar os seus, para que Ele venha impedir, ou que se Ele permitir, porque nós temos visto em muitos lugares acontecendo, né, catástrofes, né, enfim. E eu digo, irmãos, que Deus, Ele me mostra as coisas, porque em 2017 Deus me mostrou dois furacões se formando no mar. Eu vi eles pequenininho e crescendo, e logo depois disso aconteceu o José e Maria, né, os furacões que aconteceram. Eu vi também Brumadinho, só que eu não entendi o que era. Eu via um grande barranco, um barro muito vermelho, em cima uma casinha, e quando deslizava tudo, e Deus estava mostrando Brumadinho, e eu não sabia que ia acontecer isso.
Nesse mesmo sonho que eu vi esse deslizamento, Deus também mostrava um grande vento que dava, que arrancava as árvores pela raiz. Eu vi um grande tronco como de uma palmeira, mas bem grande, bem grossa assim, que era arrancada e lançada a uma distância muito grande. Parecia um parafuso que girava assim em torno de si e era lançado numa distância muito grande. Eu gritava: meu Deus, vai morrer muita gente. E Deus dizia assim: os meus eu vou livrar. Deus dizia: os meus eu vou livrar. Então o que Deus está dizendo com isso? Que é necessário nós clamarmos por misericórdia. Porque Deus ele tem dado oportunidade para muitas pessoas e muitos não têm dado lugar à voz de Deus. Não tem se arrependido. Quando eu tive uma experiência aqui, eu tirei uma semana para evangelizar nos ônibus com meu esposo. Meu esposo também é missionário. E eu comentei algo desses sonhos que já tinha tido sobre... Só que eu não falei, procurei uma forma de que não causasse assim aquela, né, um alarde. Mas eu falei para que viessem entender que ia acontecer algo no mar. Era para eles se arrependerem, que era para falar para os seus amigos, para a sua família, para se arrepender, porque Deus ia permitir algo acontecer aqui, uma onda gigante, algo, e as pessoas não acreditam. O povo tá igual os tempos de Noé, que a gente ainda passa de louco, a gente passa de doido, né? A gente recebe piada, né? E enfim, só que Deus, ele vai fazer. Se nós não clamarmos, se o povo não se arrepender. E eu queria dizer aos irmãos que clamem, e é pela madrugada. E Deus, ele se agrada desse clamor, desse momento da madrugada. É o horário que Deus tem me despertado. Muitas vezes eu sei que o cansaço quer nos vencer, mas Deus ele não está deixando eu ficar deitada. Entende? E as orações, Deus já me repreendeu. Não é... Eu fazia as minhas orações, né? Eu sempre gosto de orar com as mãos levantadas. E aí eu estava ultimamente orando só de rosto inclinado e Deus me tirou a paz. E eu tenho clamado ao Senhor de mãos levantadas. O Senhor manda eu levantar as mãos e clamar por misericórdia. Clamem por misericórdia, para que Deus venha ter misericórdia deste lugar. Não só daqui, mas do Brasil, né? Em toda a humanidade nós temos que clamar, não pensar só em nós, pedir livramento, e mesmo assim, irmãos, que se o Senhor, que a nossa vida ela pertence a Deus, se o Senhor permitir que a nossa vida eterna esteja em Cristo, então compartilhe em nome de Jesus esse vídeo. Compartilhe, vai dentro da palavra e analise, né? Porque o Senhor, ele tem poupado este lugar. São Luís do Maranhão, ele tem poupado o Maranhão. Amém. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor.